A decisão do ministro Alexandre de Moraes de realizar busca e apreensão na casa dos empresários golpistas é muito mais séria do que a imprensa está falando, pessoal. Porque além dos recados, tanto para Bolsonaro quanto para os bolsonaristas que hoje estão morrendo de medo, Bolsonaro vai jogar a dentadura no chão. A decisão do Alexandre de Moraes mostra uma enorme desconfiança na atuação do Augusto Aras. Porque o Augusto Aras é amigo desses empresários golpistas e ele não foi avisado com tanta antecedência assim. Ou seja, uma possibilidade do Augusto Aras ter vazado essa informação. E o Luciano Heng falou, me trataram como bandido. Você acha que se trataram o Luciano Heng como bandido, deram a ele o tratamento certo? E o que você achou dessa atuação do Alexandre de Moraes? Aras é suspeito? Deixe seus comentários, o seu like também se você gostou disso tudo e claro, se inscreva no canal. E apenas para contextualizar, hoje pela manhã, a Polícia Federal deflagrou uma operação de busca e apreensão na casa de 8 empresários que na semana passada tiveram conversas expostas em um grupo de WhatsApp na qual eles estavam defendendo um golpe. Eu até fiz um comentário muito en passant em cima dessa história toda, porque na verdade o que eu vi ali de mais grave não foi eles defenderem golpe, porque eles não têm poder para isso e nem sabem como funciona o capitalismo. Ah, mas eles são grandes empresários. O Messi é um grande jogador de futebol, assim como o Cristiano Ronaldo, e eles não sabem como funciona o funcionamento de um time de futebol. E assim, o que ficou mais grave lá, na verdade, são as tentativas de compra de votos. Isso sim crime, isso é muito mais sério do que as tentativas de golpe que foi falado. Agora, tem a questão, pessoal, que o Alexandre de Moraes, ele pode ter feito essa busca e apreensão não por conta das mensagens, isso ainda está bem nebuloso, mas sim por causa do inquérito que está investigando os atos antidemocráticos. Sabem aqueles atos antidemocráticos que ninguém sabe quem financiou? O dinheiro saiu sabe-se lá de onde? Então, essa pode ser um dos motivos, esse pode ser no caso um dos motivos que fez com que o Alexandre de Moraes declarasse busca e apreensão, tomasse a decisão de adicionar a Polícia Federal para realizar busca e apreensão na casa desses empresários. Talvez esses empresários que por coincidência estavam nesse grupo do Guilherme Amado, e na verdade são centenas de empresários, mas esses 8 em específicos podem ser, talvez, investigados no inquérito dos atos antidemocráticos e possivelmente também no ato das milícias virtuais. Nós temos que lembrar que o Alexandre de Moraes, ao longo desse ano, ele recusou uma solicitação do Augusto Aras para que o inquérito das milícias virtuais fosse arquivado. E ele disse que, olha, nós não vamos arquivar o inquérito porque nós já estamos chegando perto dos financiadores do esquema. Vocês lembram disso? E esse esquema todo do Carlucci, o gabinete do ódio, não é um esquema barato. Na verdade é um esquema muito caro. Não vale a pena nós falarmos sobre isso nesse vídeo, mas se você quiser entender melhor o funcionamento desse esquema do gabinete do ódio, eu vou deixar o link aqui no card para que você possa entender tudo isso. Agora, eu não tenho o conhecimento jurídico para saber se o Alexandre de Moraes ele poderia fazer essa busca e apreensão sem estar atrelado ao inquérito das milícias virtuais ou dos atos antidemocráticos. Eu não sei se isso pode ser feito, tá bom? Sinceramente, porque eu não tenho o conhecimento jurídico. Ele só ir lá e fazer a busca e apreensão para conseguir correlacionar as provas ou cruzar as informações, eu não sei se isso é possível. Se você souber e tiver um conhecimento de direito melhor do que eu, que consigo conhecimento pode muito, vai ser, né? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Então esse é um dos motivos que fez com que o Alexandre de Moraes tomasse essa decisão de realizar a busca e apreensão. Cruzar as informações ou, no caso, complementar o inquérito das milícias ou o inquérito dos atos antidemocráticos. Então ainda está nebuloso, mas ao que tudo indica há essa relação entre os dois casos. E o segundo objetivo do Alexandre de Moraes é inibir qualquer tipo de ação ou tentativa mais golpista no 7 de setembro, abrandando assim qualquer tipo de tentativa ou de bobagem por parte de Bolsonaro. Porque na semana passada, quando Alexandre de Moraes assumiu a sua posição como presidente do TSE, ele falou e foi muito claro: todas as minhas ações serão baseadas na Constituição. Então, muito possivelmente, ele já estava, talvez, preparando essa busca e apreensão. E ele falou que ele seria implacável com qualquer tipo de ação que ferisse a Constituição. E mais ainda, ele falou com todas as letras: liberdade de expressão não é um direito absoluto. Foi o que ele disse e o recado estava muito bem claro. Se você quiser saber todos os meus comentários sobre
a posse do Alexandre de Moraes e como o Bolsonaro saiu irritadíssimo, vou deixar o link aqui no card. Claro que algumas pessoas vão dizer, ora, mas o Marco Aurélio Mello, que foi ministro do STF, falou que a operação foi um grande abuso do Alexandre de Moraes, que está ferindo a liberdade de expressão e coisas do tipo. O Marco Aurélio Mello, nós temos que verificar se na verdade o que ele está tentando fazer é cantar aí alguma coisa, né? Cavar, no caso não cantar, cavar aí algum trabalho de consultoria ou até mesmo de advocacia para algum empresário bolsonarista ou até mesmo para o próprio Bolsonaro após o término do mandato do Bolsonaro. Porque esse inquérito das fake news está rolando já há muito tempo. E o Marco Aurélio Mello já era ministro do STF naquela época, então alguma informação ele pode ter aí. Então ele pode estar tentando cavar uma possibilidade de conseguir aí, não vou dizer um emprego, uma consultoria ou uma advocacia futuramente para alguns desses empresários. Tá bom? Então vamos ver com algumas ressalvas e tentar entender os interesses do Marco Aurélio Mello. Você acha que ele está querendo cavar aí algum tipo de trabalho? Uma consultoria, algo do tipo? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E a família Bolsonaro, ela chilicou a beça, né? Principalmente o Flávio Bolsonaro e o Eduardo também. O Carluccio ficou quieto. O Bolsonaro se manifestou de modo tímido, mas muito pouco. Quem falou mais foi o Flávio e também o Eduardo Bolsonaro, que chilicaram nas redes sociais a liberdade de expressão, são empresários honestos, que geram milhões de empregos no Brasil, como se gerar milhares, milhões, bilhões de empregos fosse algum tipo de salvo-conduto para ações ilegais. Não é. E não é. Se esse argumento é válido, você não pode falar sobre a Operação Lava Jato e não pode condenar o Odebrecht, porque o Odebrecht gerava milhares de empregos no Brasil também. Então, gerar emprego no país não é salvo-conduto para você cometer ilicitudes. E o que nós estamos vendo foram os empresários possivelmente cometendo ilicitudes, não nesse caso, mas tentando comprar votos e talvez financiando aí os atos antidemocráticos e também o gabinete do ódio. E daí pode vir o medo tanto do Flávio, mas principalmente do Eduardo. Porque vocês sabem muito bem que os dois filhos do Bolsonaro que estão envolvidos no gabinete do ódio são Carluccio e Eduardo Bolsonaro. Inclusive, aquela ida do Eduardo Bolsonaro para Dubai ainda não me desceu e não foi esclarecido. Porque o Eduardo Bolsonaro, no ano passado, viajou para a Expo Dubai, uma feira de tecnologia. Por que ele foi fazer lá? E ele não foi como deputado, ele foi como civil. Eu tenho a hipótese, ainda não desmentida, que o Eduardo foi lá para ver tecnologia de disparo de mensagens em massa. Pelo menos essa é a minha suspeita, a minha interpretação. Agora, quem é o mais suspeito disso tudo é o Augusto Aras. Porque o Augusto Aras ele reclamou que essa operação da Polícia Federal de busca e apreensão vinda pelo STF não passou pela PGR. Ele falou que nem foi avisado, mas na verdade ele foi. O Augusto Aras ele foi avisado 24 horas antes da operação. Pelas informações que nós temos, o Alexandre de Moraes informou a PGR por volta das 2 da tarde do dia de ontem, da segunda-feira. E aí, pessoal, claro que abre um outro conflito da PGR com o STF. As relações entre ambos não estão nada boas, porque a PGR, no caso o STF, olha para a PGR e para o Augusto Aras principalmente, como alguém que está lá para proteger Bolsonaro. E Aras é acusado de prevaricação todos os dias pela sociedade. Tá? E depois ele quer processar as pessoas que o chamam de prevaricador. Mas a ação do Augusto Aras é uma ação, de fato, muito suspeita. Porque ele pede para que os casos do Bolsonaro sejam arquivados. Esse inquérito dos atos antidemocráticos, a PGR também pediu para arquivar. O Alexandre de Moraes falou que não vamos arquivar. E depois a Polícia Federal vem e acaba mostrando crimes no Bolsonaro de inquéritos que o Augusto Aras não quis tocar para frente. Vou deixar o link aqui no card, porque na semana passada isso aconteceu. Então o Augusto Aras ele tem uma ação suspeita. E um desses empresários que estava no grupo, que está sendo investigado, ele foi citado nominalmente pelo Augusto Aras na sua cerimônia de posse com o PGR. Ora, então o que nós estamos vendo? Que possivelmente, não vou descartar essa hipótese agora, vou lançá-la nesse momento, o Alexandre de Moraes ele retardou o máximo falar ou avisar a PGR dessa operação para que Augusto Aras não vazasse a informação da operação para os amigos dele empresários. Porque ele tem contatos lá, ele tem trânsito no mercado. Tanto é que, em algumas mensagens, Augusto Aras ele foi citado, existe troca de mensagens entre os empresários do Augusto Aras.
Existe, então ele tem uma relação próxima. E possivelmente, se a PGR fosse avisado, ele poderia vazar a informação, mostrando que o Augusto Aras, ele é sim o suspeito. Pelo menos, o Alexandre de Moraes desconfia da atuação do Augusto Aras. Esse episódio, mais do que apupar, podemos colocar assim, os empresários golpistas, é um episódio que mostra, é mais revelador com relação à desconfiança que existe na República com a atuação do Augusto Aras. E ele precisa ser investigado. E o Augusto Aras, é muito bom lembrarmos que ele está com muito medo da derrota do Bolsonaro, porque ele acredita que ele possa ser investigado junto com a Lindor Araújo. Link aqui no card de toda essa história. Então perceba que aquele conflito da Guerra da Toga que nós falamos há muitos meses, ele continua acontecendo. E se o Aras, ele acha que ele é o carecão, quem é o carecão é o Xandão.